Ele tinha uma atividade, colaborou com a Argentina, colaborou com o Uruguai. Então essa morte dele, essa história que a Polícia Civil do Rio quer sustentar de que foi latrocínio, que foi. Tecnicamente foi. Invadiram a casa dele, ele foi morto e levaram o pertence dele. Então isso tecnicamente chama-se latrocínio. Que, aliás, é um termo em desuso no direito penal, mas como é um termo que o senso comum conhece, ou seja, roubo seguido de morte, tecnicamente foi. Mas sim, mas isso não resolve a questão. Quem é que foi encomendado? O Caseiro, nós tivemos com o Caseiro, eu e os senadores na semana passada, os senadores da Comissão de Direitos Humanos. Caseiro nos asseverou que não confessou nada à polícia. Caseiro é um rapaz franzino que não aguenta um tapa. Sem advogado. Então, rapaz, cadê teu advogado? Não tem advogado. Vem, Hilde. Vem. Não tem advogado. Delgar Ângelo acaba de chegar aqui para a nossa... O caso Stuart, Ângelo, é um dos legados que nos cabe envidar todos os esforços para dar uma satisfação a Delgar Ângelo. A morte de Juju Ângelo, né? Que já temos alguns indícios ter tido a participação do Centro de Informações do Exército. Depois pessoalmente, a gente vai cuidar disso. Então, esse legado, né, é o que nos cabe tentar revelar para a sociedade brasileira. O legado dos atentados terroristas. Quando hoje nós vemos o governo mandando pacote antiterrorista para enfrentar manifestações na Copa do Mundo, como se aqui no Brasil, os únicos exemplos de terrorismo que aconteceram aqui no Brasil foram produzidos pela ditadura militar. Foi a bomba no Rio Centro, foi a bomba na OAB, foi a bomba na ABI, foi a bomba nas bancas de jornais. E agora procura-se tipificar algo que aqui no Brasil nunca aconteceu. Tá? E isto é um legado que a ditadura nos deixou. E outra questão que para nós, decepcionante, dramática, é a cumplicidade da atual geração de militares, cumplicidade por terem colocado, até porque não tem nem idade para isso, com os atos daquele período, mas de acobertamento, porque não colaboram com as comissões da verdade, não abrem os arquivos militares. Não é possível que os chefes militares não tenham informações a dar acerca desses desaparecimentos. E existe uma cultura, até hoje, de não se tratar desse assunto nos meios militares. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós fomos visitar o DOI-CODE, fomos lá com uma comitiva de parlamentares, deu aquela... lá o deputado lá, né, querendo agredir o senador lá na porta, tal, vocês devem lembrar disso. Tirando essa palhaçada, nós entramos. Fomos recebidos de forma muito cortês, lá pelo comandante do DOI-CODE. Fomos levados a um auditório, antes de ir à cara dos horrores, que fica lá nos fundos. Fomos para uma preleção, para uma palestra. Então lá o comandante contando a história do prédio. O prédio é bonito, a fachada é tombada pela prefeitura. É um prédio bonito, que ele foi outra coisa antes de ser quartel. Aí começa, não, porque na década de 20, na década de 30, na década de 40, na década de 50, na década de 70. Aí ele pula para 1990.
Aí a deputada Luísa Erundina, né, que estava conosco, ô coronel, vem cá, o senhor pulou aí pulou um período aí que é o período que nos interessa. É por isso que nós estamos aqui. A gente não veio aqui para ouvir. Então, por exemplo, lá na visita, né, visita guiada, filmada, né, nós já requisitamos, inclusive, o filme. Não sei se Joaquim Barbosa, por exemplo, tão pressuroso, né, em colocar torturado na cadeia, né, e deixar torturador solto, né, eu não sei se ele teria, se nós requisitarmos o filme, se ele manda um oficial de justiça lá requisitar esses filmes lá da nossa visita. Mas, fechando esse parênteses, isso mostra, aquela visita mostra, né, como os militares tratam isso como tabu. Esse coronel, que é o comandante lá, ele nasceu em 1970. Acho que no dia do nascimento dele, alguém estava sendo torturado lá no boicote. Então, efetivamente, ele não participou, mas lá na visita ele falou, não, o boicote ficava aqui. Nós tivemos o cuidado de levar um dos membros da Comissão da Verdade, é um ex-preso político, Álvaro Caldas, que foi torturado lá no boicote. Falou, não, coronel, é ali. Pô, eu sei disso porque eu... Até a localização do prédio foi motivo de controvérsia lá dentro. Então há uma cultura nos meios militares brasileiros, e aí o fato da lei da anistia e o fato do Supremo Tribunal Federal ter declarado que eles estavam anistiados contribui profundamente para isso, né? Porque a certeza da impunidade, a certeza de que não vão sentar no banco dos réus, faz com que eles não tenham qualquer compromisso com a verdade histórica. E esse é o maior empecilho que nós temos para a realização do nosso trabalho. O acesso aos arquivos militares e a palavra dos agentes, porque ao longo dos anos, eu estou encerrando, ao longo dos anos, nós tivemos, desde aquela época, nós tivemos os relatos dos que sobreviveram, dos que foram perseguidos, dos que foram torturados, dos familiares, né? Esses têm orgulho do que fizeram. Esses escreveram livros, esses escreveram memórias, esses, quando são chamados pelas comissões da verdade, comparecem e contam, assaltei banco, sim, tive que dar um tiro lá no segurança do banco, porque aquilo... Enfim, ninguém se envergonha, ninguém se esconde debaixo da cama, né, para relatar a sua atuação de combate à ditadura militar. Esses agentes têm vergonha. Esses agentes se escondem. Alguns já nos confidenciaram em off. Eu não tenho como chegar para o meu neto e dizer o que eu fazia. Agora, não é vergonha de remorso, não. É vergonha mesmo, é vergonha. Sabe que cometeram barbaridades e não tem como assumi-las perante o seu círculo mais íntimo. Nenhum deles disse assim, eu me arrependo de ter feito. Pelo contrário, falam em questão os que falam. Não, eu faria tudo de novo. Esse Paulo Malhães, ele descrevia tudo aquilo que ele praticou como quem vai à praia. Olha, ontem eu fui à praia, levei uma barraca, sentei ali, tomei sol. É assim. Não tem qualquer entonação solene. Tá? E perguntar, mas vem cá, o senhor não... Não, eu faria. Aquilo era uma guerra, eu faria tudo de novo. Porra, guerra? As pessoas subjugadas dentro de uma cela. Guerra. Aliás, guerra... Bom, enfim, eu não vou fazer esse comentário aqui. Mas esse é o legado que as comissões da verdade enfrentam, e é o legado que nós vemos. Uma democracia deficitária, uma polícia, né, que
continua torturando, né? Continua colocando no pau de arara, continua fazendo desaparecer. Agora não mais, né? Essa repressão não se abate sobre perseguidos políticos, mas se abate sobre a nossa população vulnerável que mora nas favelas, a nossa juventude preta, favelada, né? A formação das nossas Forças Armadas ainda remonta à Guerra Fria. Estão aí os exemplos que eu dei, estão aí, né? Uma política de acobertamento, de espírito de corpo, né, em relação aos seus antecessores. Então, é desse legado que nós tratamos, né? Nós vamos encerrar o nosso trabalho no ano que vem. Uma das recomendações da lei, uma das determinações da lei é que nós apresentemos, a partir de todo o trabalho que nós realizamos no curso de 2 anos, recomendações ao poder público, né? Para que aqueles episódios nunca mais aconteçam. Enfim, eu não sei qual é o futuro depois do fim dos trabalhos da Comissão Nacional, das comissões estaduais, mas se o Estado brasileiro não vier a público, o que está faltando agora é isso. Alguns agentes falaram, os perseguidos já falaram há muito tempo, agora falta a palavra oficial do Estado brasileiro, né? É essa que está faltando. A dizer assim, olha, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, é essa palavra que está faltando. E eu não sei se essa palavra um dia virá. Eu não sei se essa palavra um dia virá. Nós lutamos, nós nos mobilizamos, nós envidamos todos os esforços para que isso aconteça. Agora, não depende de nós, né? Não depende de nós. Isso, vamos ver aí os próximos acontecimentos, ver no que vai resultar, né, toda essa mobilização que houve aí, sobretudo em torno da comemoração dos 50 anos, que eu percebi no começo. Nós éramos muito questionados até com a própria existência da Comissão da Verdade e questionados quando falávamos, criticávamos a lei de anistia e a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu à lei de anistia. Hoje, sobretudo, as plateias mais jovens perguntam, mas vem cá, esse cara não está na cadeia? Mas vem cá, poxa, os torturadores foram anistiados. Então já deu para perceber, ainda que isso não seja ainda muito perceptível publicamente, mas já deu para perceber uma mudança no entendimento, sobretudo das novas gerações, em repúdio ao que aconteceu num período em que talvez nem os pais deles fossem nascidos ou eram muito jovens, e o repúdio à impunidade desses agentes. Isso já deu para perceber. E é essa a nossa esperança, né? Que isso se transforme num clamor que faça com que o Estado brasileiro venha a público e esclareça logo de uma vez por todas todos esses episódios tenebrosos que, enquanto não forem esclarecidos, a nossa democracia ela vai ser sempre deficitária, ela não se consolida na sua completude, na sua amplitude, né? Bom, era basicamente o que eu tinha a dizer aqui para vocês. Bom, queria reiterar o meu agradecimento ao Dr. Wadi Damos. E o senhor poderia responder algumas perguntas? Se houver, com todo prazer. Já está inscrito aqui o Dr. Luiz Carneiro, está inscrito o Dr. Paulo Lima, Dr. Paulo Metre, Dr. Luiz Carneiro. Bom, doutor, boa noite, parabéns pela palestra, gostamos muito de ver. Eu queria dizer ao senhor que, vou falar em nome do meu pai que já morreu, ele servia com o general Machado Lopes, na época de manter a legalidade para a posse do Jango, ele servia no 3º Exército, estava em Joinville e ficou do lado do 3º Exército para poder garantir a posse do João Goulart. E eu tenho aqui em mãos, apenas uma pequena história, que ele faz parte daquela relação de militares que o senhor falou, porque aqui eu tenho aqui em mãos as 48 horas de comando do 3º Exército, general Machado Lopes, meu pai era chefe de Estado-Maior dele aqui,
e alertava sobre algumas indisciplinas e tudo. E quando, no dia 3 de abril, quando o general Ladário Pereira Teles voltou para o Rio, tinham 2 pessoas esperando ele no aeroporto. Era o meu pai e um outro militar. Então, estou bem à vontade e quero até uma curiosidade, eu fui aluno do Colégio Militar e vi agora que o Paulo Malhães foi da minha turma, não tenho nada a ver com ele. Não tenho nada a ver com ele. Doutor, eu queria, por curiosidade, queria que o senhor, nessa apuração da Comissão da Verdade, me dissesse quais foram os casos de corrupção que a Comissão da Verdade já conseguiu apurar dos militares. O senhor prefere responder uma a uma ou fazer um lote? Prefere o lote? Pode ser. Então, com a palavra, doutor conselheiro Paulo Lima, e em seguida, conselheiro Paulo Metra. Boa noite a todos. A minha pergunta é umazinha. A Comissão da Verdade está estudando o envolvimento dos paramilitares, porque é uma coisa que eu não ouço falar nisso, e eu me lembro que isso era muito falado na época. Eu tive, em 64, vendo o Jango falar na Central, tive essa oportunidade. E de lá para cá, eu sempre ouvi falar no papel do paramilitarismo no Brasil. Eu não vejo mais essa palavra surgir em lugar nenhum. Obrigado.